Canal Preto CFC no YouTube para falar do São Paulo, que empatou com o Sport em 2-2, estava perdendo por 2-0. Mas aí tem uma explicação naquele assunto falido, que eu costumo dizer, daquela pauta vencida. O Crespo poupou o time titular. Poupou. Aí tem um jogo na terça contra o Nacional de Medellín pela Libertadores, depois joga em São Paulo de novo contra o Galo no próximo domingo, mas deixou todo mundo fora. E óbvio, quando tomou 2-0 no início do segundo tempo, recorreu aos titulares para tentar buscar o placar, e aí conseguiu empatar em 2-2. E se tivesse com os titulares desde o início, provavelmente ganharia o jogo. Então mais uma decisão muito ruim, mas que foi defendida por grande parte da mídia segmentada relacionada ao São Paulo. Eu acho que é um assunto lamentável e a gente continua, eu não, mas grande parte da imprensa continua alimentando esse assunto a cada rodada de poupar jogadores, elencos caros com salários altíssimos, grandes estruturas, mas os treinadores seguem poupando e poupando e poupando. Mas o empate foi considerado um ponto ganho, porque o jogo estava 2-0. São Paulo agora tem 29 pontos, mas se tivesse ganho já era G4. Já estava entre os 4 primeiros ao final deste sábado. Então fica apenas esse pensamento aí para que os São Paulinos possam debater. O São Paulo, que agora tem a Libertadores da América pela frente, pega o Nacional de Medellín na terça, fazendo 1-0, estará classificado para as quartas de final. Carlos Belmonte deu entrevista essa semana e falou a respeito da contenção de gastos do São Paulo, ainda que jogadores como Tapia e Dineno são contratados, enquanto que esse menino Henrique, que é muito melhor do que os dois, possa ser emprestado pela diretoria. Vamos ouvir Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Na verdade é o seguinte, né? Essa é uma decisão que a gente tomou como diretoria toda. Era um ano que a gente tinha que apertar muito o cinto, então basta vocês observarem, o São Paulo é o único time da primeira divisão que não fez nenhuma transferência, contratou nenhum jogador com transferência. Nós reduzimos a folha no primeiro semestre em quase 8 milhões, a folha de pagamento do dia 31 de dezembro de 24 para 30 de junho, 8 milhões, mais de 1 milhão por mês de redução de folha. Nós já praticamente cumprimos a meta de vendas que estava prevista no orçamento, mas é um ano difícil, né? O Crespo é um grande parceiro desse projeto nosso. Nós vamos continuar nesse trabalho, buscando jogadores dentro da nossa possibilidade, dentro do que a gente pensa em fazer. E óbvio, basta ver a situação que São Paulo está. A gente só tem um jeito de conseguir ter superávit no final do ano, vendendo ativos. Não tem outro caminho que não seja a venda de ativos. E quanto a valores de ativos, essa é uma discussão muito ampla, né? É a lei de mercado. Você tem que receber propostas e, a partir dessas propostas, analisar se vale a pena ou não fazer a venda de atletas, né? Eu vejo que o presidente Júlio é muito criticado por essas vendas. Primeiro que precisa ficar muito claro, não é uma decisão do presidente Júlio, é uma decisão do presidente Júlio, minha, do Rui Costa, do Muricy Ramalho, do Nelson, do Fernando. É uma decisão colegiada. Todo atleta que a gente traz, ou todo atleta que a gente negocia, vende, é uma decisão de todo mundo, né? Então eu vejo, não, o presidente Júlio... Não é o presidente Júlio, é todo mundo. Nós estamos convictos do que a gente está fazendo, convictos da nossa necessidade, e vamos continuar assim, porque eu também ouvi muito que o São Paulo teria um ano, me parece, mais difícil do que a gente está tendo. A gente está terminando o turno em 7º lugar, né? Eu acho que a gente vai em frente, a gente vai conseguir a meta que a gente tinha para o Campeonato Brasileiro, e temos a Libertadores ainda para jogar. Você fala sobre a redução de gastos da diretoria de futebol e tudo mais. Saiu um balanço que mostrou um déficit muito grande do São Paulo. Como explicar essa conta negativa que acaba saindo, mesmo com toda essa redução, e para esse ano que já foi decidido que não vai ter custos as transferências? Na verdade, assim, né, uma coisa é o orçamento, né? Quando o orçamento é feito, você parte de algumas premissas. Às vezes essas premissas, elas quando se realiza, elas não são cumpridas de cara. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Ao final do ano, terminava o contrato do Rafinha e do Luiz Gustavo, ao final do ano passado. Do ponto de vista orçamentário, são 2 salários saindo, porque termina o contrato. Quando você renova com o Luiz, então, do ponto de vista do orçamento, você aumentou um salário. Do ponto de vista da realidade, você diminuiu um salário, porque você manteve o Luiz e tirou o Rafinha, entende? Isso é o que acontece normalmente. Então, o que nós temos que fazer? E nós temos que dar superávit no ano. Para compensar
essas distorções orçamentárias, nós temos que vender mais atletas, nós temos que arrecadar mais. Por exemplo, nós não passamos das oitavas e estava no orçamento quartas de final da Copa do Brasil. Então eu tenho que buscar compensações. Como? Tendo um resultado melhor no Brasileiro, avançando em outras fases da Libertadores, ou vendendo atleta, ou tendo mais bilheteria. É tudo um pacote só. Então, assim, o que nós temos como convicção é que nós vamos terminar o ano com superávit. Nós vamos ter superávit esse ano. De que forma? Da forma que for possível ter superávit. Agora, todos vocês, isso é público, basta ver. Eu tirei 18 atletas do elenco e trouxe 5. Então eu tive uma redução de folha, é claro, é evidente. Nós não contratamos nenhum jogador com transfer e já fez todas as vendas que estavam no orçamento. Como que a gente pode estar gastando muito? Não, é o contrário, nós estamos gastando pouco nesse momento. E tendo um time competitivo. Isso que é o mais importante. O nosso time é competitivo. Eu ouvi muita gente dizer que o time não era competitivo e o time é sim competitivo. Tem mostrado agora no Campeonato Brasileiro. Particularmente, falando um pouco de política do São Paulo, você foi muito criticado por figuras importantes da torcida que aliviaram um pouco para o presidente Casares, mas colocam você como o principal responsável por fracassos do São Paulo, sendo que você está junto em momentos ruins e momentos bons. Particularmente, como que você vê essas críticas direcionadas a você? Eu vejo que a torcida tem todo o direito de criticar quem ela quiser. É um direito da torcida. Os torcedores podem pensar o que acharem que devem pensar. Isso não muda a minha convicção. Eu tenho uma convicção e continuarei trabalhando nela. Se eu não tivesse agradando o presidente, o cargo é do presidente. O presidente já teria me trocado. Eu estou há 4 anos e meio na diretoria de futebol de São Paulo. E mais, depois de 10 anos sem título, nós disputamos 5 finais e ganhamos 3 títulos desde que eu cheguei ao futebol. Não só eu, também o Nelson, o Muricy Ramalho, o Rui Costa, o Chapecó e o presidente Júlio. Então, assim, eu tenho convicção do que está sendo feito, eu acredito no meu trabalho, continuarei acreditando no meu trabalho e sempre respeito a opinião da torcida. Isso não quer dizer que eu concorde com a opinião da torcida. Esse Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo. São Paulo anunciou durante a semana o Rafael Tolói, que volta ao São Paulo depois de um longo tempo, aos 34 anos, zagueiro, e ainda busca mais um lateral direito, mesmo que o Mike, lateral, já mostrou que possa ser sim o reserva do Cédric ou brigar pela posição com o Cédric, mesmo sendo um jovem vindo das categorias de base. O que não dá é se o São Paulo emprestar o Henrique Carmo, atacante, que é muito melhor do que o Tapia, do que o Dineno. O Tapia indicado pelo Crespo e o Dineno indicado pelo Zubeldia, 2 atacantes que são bem inferiores ao menino revelado pela base São Paulina. É isso. Canal Pretzel FC no YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.